Me conte tudo. A partir de então, que você fez dia 15/8/2023, né? Pouco tempo, você já tinha retirado bastante implantes de acordo, até feito com os insetórios também, né? A gente alcançou naquele momento isso, que os caras não tão fácil. Aí você estava fora do Brasil, ia voltar pro Brasil, e aí você voltou e tal. Agora, o que aconteceu da sessão até agora na tua vida do humano e por que você voltou a buscar o trabalho? E a gente fez tudo seguindo as orientações que a gente recebeu na sessão lá, né? De voltar no prazo estipulado e tal, a gente cumpriu tudo isso, fez tudo certo. Porém, eu já estava um pouco desconfiado com essa questão do chip do implante, que como você fala uma vez, o chip implante sempre é suscetível, né? O meu calo, assim, seria o ponto de conter a raiva, quando eu ficar bravo com alguma adversidade de não sair do eixo, né? E foram tantas coisas que aconteceram nessa volta, uns estresses que aconteceram, assim, relacionado com a moradia aqui do Brasil, que a gente tava reformando, alinhando tudo, né? E umas coisas assim de louco, umas coisas que sem pé nem cabeça, sabe? E acabei numa determinada situação lá ficando muito bravo, assim, muito fora do eixo. E aquele dia eu já fiquei desconfiado, falei, puxa vida, acho que a vibração deve ter ido lá embaixo, né? Continuei fazendo reiki e tudo, a gente voltou, deu tudo certo, né? Mas quando eu assisti a sessão agora da Rayane, que ela comentou da rinite, ela foi descrevendo o que estava acontecendo com ela e comigo tava exatamente igual. Lá nos Estados Unidos eu também tinha rinite, mas depois que eu tinha feito a sessão com você, nunca mais tive problema. Era uma coisa que eu ia te perguntar, tinha notado aqui a respeito da rinite. Isso, e aí tinha passado, né, na sessão lá. Quando a gente chegou aqui no Brasil, começou de uma forma tão forte, que assim, uma crise muito aguda que eu nunca tinha tido antes. Bem junto teve a sessão da Rayane. Eu falei, bom, deve ser relacionado a isso então, porque tinha sumido, agora voltou, né? E a volta da sessão foi justamente para isso, para tentar ver isso, né? Mas como eu tava muito indignado com essa questão da rinite, eu falei, não, vou tentar resolver antes, né, de chegar, que daí a gente já tinha marcado, mas como tava uma coisa muito insuportável, que eu não tava conseguindo viver com aquela rinite tão aguda, num determinado momento que eu me concentrei ali, fiz o reiki, fui dando os comandos, eu tive a sensação bem parecida como foi na sessão, de sentir o corpo inteiro como se fosse assim, elétrico, né, tomando aquele choque, e fui dando os comandos pra tirar. Daquele instante pra cá, nunca mais atacou a rinite. Então, não sei se eu consegui o êxito sozinho ali, mandando tirar, ou não, né, vamos descobrir, acho que agora. E a Manuela, como está? Tá bem, já tá com barrigão. Pra quando vai ser? Abril ou maio. É menino ou menina? É menino. Na sessão eles tinham dito que era menino também, na minha. Ok. Então, nós vamos trabalhar para ver se ficou alguma coisa, se eles te pegaram de novo nesse translado que você fez aí, de lá para cá, daqui para lá, em algum momento pode ter também alguma situação que ficou desconfortável. Enfim, é como eu falei, né? Uma vez feito o implante de acordo, sempre suscetível. Eu sempre lembro disso que você fala, mas eu acho que uma vez que a gente tira, eu acho que também é mais fácil de tirar, né, Cássia? O que você acha? Com certeza. Porque você já sabe o caminho, né? E como eu tava naquela rinite bem atacada, eu me concentrei, me dediquei lá no reiki, já dando esses comandos, de lá pra cá melhorou, mas o medo que a gente fica é tipo, será que só não parou de incomodar, mas ainda tá lá, né? Tipo aquela coisa, né? E a dúvida é uma coisa que eles operam muito no contatado, né? E isso é uma coisa que baixa a frequência, entendeu? Porque baixa a confiança em si mesmo, no humano e tal. E eles sabem onde tá o ponto fraco do humano, né? Então é importante. Agora, depois você tem um mestrado, né? Do reiki, se você adquirir lá o SEDEX para você mesmo fazer esse caminho, tá? Tá. Sem precisar mais de estar apoiado no meu trabalho nem nada, porque você já conhece o caminho. Ali tá todo conduzido para você e aí você vai adquirir uma vez só e vai ter a oportunidade de você poder fazer o trabalho. Sem ter medo, que eu falo. Se vocês têm outra linhagem, não pode ter medo ou criar nenhuma dependência, como eu te falei lá na outra sessão. Muito em breve, essas dimensões serão abertas para quem tem outra linhagem. E fica muito mais complicado se não souber lidar com isso, vamos dizer assim. Se eu não tiver algo independente para poder lidar com essas situações, entende? Porque eles são muito manipuladores. Eles estão esperando o momento que o contatado vai fazer esse acesso, esse retorno à linhagem ou quebrar implante de acordo sozinho. Por isso é que eu lancei o programa, entendeu? É isso que quer a Confederação dos Planetas. Eu falo, quem tem outra linhagem não poderia ter perdido esse vínculo com a linhagem de origem. Mas, por influência deles, que comandam aqui, esses seres que vivem aqui, que negociam e tal, manipulam, perdeu-se esse link. Mas agora nós estamos nesse momento de batalha final e tem que fazer o que veio fazer. Então, é importante ter a coragem de encarar essas criaturas sozinho. Por isso que o SEDEX ele é um programa e ele tem um passo a passo. Tem 10 dias para se preparar,
escutar tudo que a gente programa ali, para depois a gente libera o áudio e tal, para a pessoa ter um áudio inicial mais completo, vamos dizer assim, e depois um áudio mais simplificado, à medida que você já está fortalecido, já tem coragem e tal, de fazer a coisa toda, para ir dar na sequência, entende? E aí, como é áudio, você não vai precisar de internet e nada. Você desliga tudo, o Wi-Fi, o áudio já está baixado ali. Sem interferência. Sem interferência deles. Então, tá aí no vídeo de estreia eu falei sobre isso. Então, não tem interferência, porque o trabalho que a gente fez aqui em 2023, tal, com todas aquelas interferências, foi muito difícil. Seu caso até foi fácil, mas não é fácil, não foi fácil. Por quê? Porque a gente tá usando o mecanismo deles e a gente tem que sair fora. A gente tem que vir para o mundo mais analógico possível, entende? Sem interferência do Wi-Fi. Porque não adianta você botar o Sedex ali com o Wi-Fi ligado, eles vão interferir. E a pessoa não sabe lidar com isso aí. Na minha primeira sessão, que a gente tava com o intuito mais do direcionamento da missão, de tudo, que foi o que a gente conseguiu alcançar, na parte do trabalho, eu tive aquela mensagem da parte mais trabalho relacionado à arquitetura 3D. Mas quando a gente chegou aqui, é um ramo assim, não vou dizer difícil, mas ele tem umas barreiras que já é um mercado que tem muito freelancer que faz isso. Então, assim, é um negócio assim que financeiramente é meio inviável. Porque também eu tive essa lição lá na primeira sessão, mas aqui, estando aqui, eu já vejo assim que eu acho que talvez não seja exatamente isso. Eu acho que o insight que eu tenho é que talvez seja outra coisa. Porque é assim, quando você vem com uma ideia pronta, a linhagem, dificilmente ela vai discordar. Por quê? Livre-arbítrio, livre escolha, entendeu? Sim. Você tinha uma ideia, é o que você tinha naquele momento, não tinha outra ideia formada, tal. Então é isso que eles pontuam, eles não costumam dizer, não vai dar certo, ou então isso, aquilo, eles não desmotivam, porque você está no campo do humano e eles não conhecem isso aqui. Então, de repente, isso pode ser que dê certo. Então é muito importante, quando está diante da linhagem, e se não acontecer isso agora, ou quando você fizer o SEDEX, que você ouça o que a linhagem tem a dizer para você, sem nenhuma ideia. Não leva nada na ideia. Eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo. Eles não vão interferir, não, nem podem. É complicado para eles nessa parte. É que nem a mesma coisa. Eu vou ter filho, não vou ter filho. Se a vontade é ter filho, eles vão falar livre-arbítrio, livre escolha. Não vão dizer que não, entende? Muito complicado para eles interferir nesse campo. Nós vamos perder esse contatado, vai pegar outro caminho, vai dar mais trabalho para voltar, vai se perder. Infelizmente, eles não podem fazer nada, porque, de novo, livre-arbítrio, livre escolha. Tá no campo do humano, tendo uma vida do humano, você tem que ter autorresponsabilidade por tudo que você faz. Não tem como eles interferir. Dá para levar uma vida do humano e também a vida da linhagem e a missão? Dá. Desde que eu esteja completamente ciente de que eu tô fazendo as duas coisas. Mas eu tenho outra linhagem, mas deixa eu lá esperando, porque eu já sei, vai ver que é algum momento que eu tenho que cumprir essa missão e aí eu vou ser acionado. Enquanto isso, eu vou levando aqui a minha vida de humano, toco para frente e tal. A vida de humano veio para frente. Quando não, nós estamos aqui para levar as duas coisas concomitantemente. Não tem como separar. Quando eu faço essa separatividade, eu optei por um lado. Então, se eu optei por um lado, a minha linhagem vai respeitar. Ela não entra no campo, fica esperando o que eu falei. Até quando vamos deixá-los na fila, na sala de espera? Estão esperando esse tipo de atitude. Então, quando a pessoa tem uma preocupação muito grande com a vida do humano, talvez as coisas não fiquem tão fáceis. Então, se eu entro de fato dentro do meu caminho de origem para fazer o que eu tenho que fazer, todo dia tem coisas acontecendo no mundo inteiro. Então, eu estou atuante. Mesmo que eu em sonho, estou dormindo, projetado, não interessa. Mas meus pensamentos, na hora que, por exemplo, eu vou desligar dessa dimensão, na hora que eu vou dormir, eu tenho que estar preparado para o jogo, eu tenho que estar preparado para o trabalho. Mas se eu durmo preocupado, amanhã como é que vai ser, isso, aquilo, e o trabalho, como é que sobrevivo, aí o humano veio para frente. Ou seja, eu em momento algum, eu separo, já que eu estou nessa separatividade, como eu falei, tinha que seguir paralelo. Mas eu estou nessa separatividade. Então, em que momento eu vou fazer esse trabalho? Só na hora que eu estou com a dificuldade de que isso ou aquilo não dá certo, aí eu quero apelar para minha linhagem resolver? Não funciona dessa maneira. E muito contratado opera dessa maneira. A gente está aqui para cumprir uma missão maior e nesse momento nunca foi tão maior, vamos dizer assim, do que agora. Então eu tenho que entender que no meu dia a dia, no tempo que é aqui, das 24 horas do dia, eu tenho que me manifestar em algum momento pro lado da linhagem, não só na hora da dificuldade. E aí eles se recolhem, que não fica interessante, não me interessa. Eu falo, gente, a minha vida, por exemplo, falando de mim,
deu super certo, porque eu vivo 24 horas para o trabalho. Eu abandonei minha vida de humano, mas eu já tinha uma idade, eu já tive filho, casamento, aquela coisa toda, passou, eu fiquei livre para isso. E à medida que entrei dentro do caminho de origem, foi um salto. E as coisas foram facilitadas. Ou seja, se eu estou, de fato, dentro do caminho de origem, eu posso até levar uma vida de humano, normal e tudo. Só que a minha vida de humano é muitas vezes facilitada. Por quê? Porque a qualquer momento que eu sou acionada, eu estou lá de plantão, de prontidão para minha linhagem. A minha vida de humano não pode estar na frente. Em momento algum, em relação a filhos ou qualquer outra coisa, eu coloquei em primeiro lugar. Eu sempre estou dentro da orientação do trabalho. Mas e o campo do humano? E os filhos? Nunca me deram trabalho. Ou seja, simplesmente nasceram, cresceram, são pessoas maravilhosas e que nunca me deram trabalho. Mas era por quê? Porque tudo era facilitado porque eu estava fazendo as duas coisas juntas e de forma correta. Então tudo é facilitado. Eu praticamente não vi as coisas acontecerem no plano do humano a partir do momento que eu entrei no caminho de origem. Até não entrar no caminho de origem, passei por problemas. A partir do momento que eu comecei a fazer tudo certo, a minha vida do humano nunca vai ter problema. Nem de dinheiro, nem de saúde, nem com filho, nem com nada. Por quê? Porque estou trabalhando harmonicamente dentro daquilo que foi programado para eu vir fazer aqui. Então, é essa sintonia que eu espero que o contatado daqui para frente entenda. E não fique com medo de, em algum momento, você ser acionado por uma coisa e ficar com medo pela vida do humano. A hora que você perder o medo, eles vão prover a tua vida. Pronto. E quantos que passaram comigo que estão vivendo essa realidade? Eu não sou a única, mas tem que acreditar, sem medo. Você falando tudo isso, você vai filtrando aqui e vai passando um filme vendo onde que você tá errando, né? Mas a questão de medo, eu acho que nunca foi a questão do medo de fazer, de estar de prontidão, né? Mas a dificuldade que a gente enfrenta é justamente da preocupação, né? Exato, mas isso é medo. É tirar de lado essa preocupação e ter essa serenidade. Mas essa preocupação, só você pode tirar isso. É isso que eu tô tentando passar para você. Eles não vão, porque vão respeitar os seus medos, suas escolhas, as suas preocupações, aquela coisa que você ainda não acredita que a sua linhagem de origem pode prover tudo para você. Mas ela foi no escuro e se entregou, entende? Então, é complicado, mas é necessário. Eles ficam testando, tem essa fortaleza emocional, mental, para poder lidar com todo tipo de situação. A gente tem que começar a combater essa preocupação, esse medo e acreditar, fazendo a nossa parte, com vontade e sem receio, que eles vão mostrando o caminho, vão clareando e as coisas vão acontecendo. Parece mágico, mas é verdade. Enquanto isso não está acontecendo na vida de quem é um contatado acessando ou não a linhagem, é porque não está no caminho de origem. Isso tem hora que, dependendo da missão de cada um, tem que ser meio que no tranco mesmo. Ou vai. A ideia que estava na cabeça que eu trouxe da outra vez, que eu achei que era aquilo e agora eu acho que não, essa desorientação de saber o que realmente é o negócio gera ansiedade. Então, entra na primeira fala que você falou lá de ter a fé, esperar o negócio acontecer, né? Coisas foram acontecendo porque eu fui permitindo. Mas não foi fácil, entende? Por quê? Porque eles respeitam o livre-arbítrio e livre escolha. Só que eu tinha uma missão maior. Se você olhar no contexto... Sim. Quantas vidas não mudaram, né? O difícil do humano, que com tanta coisa que deixa o humano prostrado, o açúcar, o celular, a rede social, muitos não conseguem desenvolver a disciplina para fazer todo dia, toda noite, desenvolver aqueles hábitos para se proteger, né? E aí que entra esse negócio de colocar o humano na frente, né? Vou ver uma televisão, depois eu faço. Dorme no sofá, não fez. Pronto, já passou uma noite desprotegido, né? E aí o contatado que tem que estar com o olho aberto o tempo todo, uma pisada na bola, já pronto. É toda aquela trabalheira para se livrar de novo. Bom é colocar os adesivos na geladeira onde vai para ficar lendo, porque o cérebro, uma hora, ele assimila o hábito. Mas é bom de colocar horário, inclusive, tudo certinho. Aí chega uma hora, o cérebro ele registra assim, visualmente falando, e é importante isso. A maior parte das pessoas são sinestésicas, que é isso, é visual e auditivo. Então, boa parte é visual, na verdade. Então, é importante você colocar alguns lembretes, alguma coisa assim, para que a tua mente fixe naquilo e te lembre, né? Entendeu? E aí vai gerando um hábito. Chega uma hora, fica automático. A gente cria tanto piloto automático de coisas que são negativas e contra nós mesmos, pode fazer o contrário, né? Vem da família aí, as crenças limitantes. Vem várias aí, inconsciente. É por isso que eu falei do livro O Poder do Subconsciente, porque tudo tá ali. Esse livro, só para contextualizar, ele foi escrito por um padre católico. Então tem muita coisa ali que puxa pro lado da religião, deixando de lado, não absorvendo os conceitos, as coisas que ele ensina ali, o poder da mente a seu favor, é um negócio impressionante. De você mudar o mindset a seu favor. Eu acho que eu tinha uns 18 anos quando eu li esse livro. E ele tá aqui do meu lado, muito interessante.
Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. 3, como está agora? Vê o rosto? Vejo. A cor do olho? Amarelos, castanhos, bem amarelo. Qual é o sentimento? Tranquilidade. Andando aí na praia, você tá só andando? Você tá indo para algum lugar? Tem algum destino? É um local de repouso, ao lado do paredão de pedras, como se fosse uma praia com areia e árvores. Um lugar bem tranquilo. E você vive aí? Sim, Tem quantos anos, mais ou menos? acredito que uns 40. Tá tranquilo andando nesse local. Você mora aí perto? Sim, é uma pequena propriedade, plantação de subsistência. Então é um local de subsistência onde planta, colhe para sobrevivência. Sim, Esse lugar é seu ou você trabalha nesse local? é meu, é remoto, 3. Onde você está agora? na casa. E nessa casa, você tem família? Sim, esposa e filhos. Quantos filhos? 2 Menino, menina? meninas, cabelo curto enrolado também. A esposa também de etnia negra? Também, todos. Esse local, ele é isolado ou ele está dentro de alguma civilização? É isolado, só tem a nossa casa. E a vida tá boa? Acredito que sim, sinto muita serenidade, muita paz nessa vida. Tudo bem com a companheira e com as filhas? Sim, As filhas estão em que faixa de idade, mais ou menos? 5, 6 anos. Esse isolamento que vocês vivem na sobrevivência foi por conta de alguma coisa que levaram vocês para isso ou foi uma opção de viver mais isolado? Eu acho que foi um naufrágio. Então você passou por um naufrágio e acabou ficando nessa ilha praticamente. Sim, não é uma ilha, eu acho que é um continente, mas a gente não explorou adentro, estabeleceu na costa. Esse naufrágio, morreram muitas pessoas? Acho que sim. Navio de negros escravos. Então era escravo mesmo, por isso que se você voltasse para a civilização, você continuaria escravo. Acho que sim, sim, Você preferiu ser dado como morto também. sim, E aí começou uma vida do nada, do zero. sim, com a companheira. Ela também estava no navio. E aí depois que vieram as filhas. Uhum, sim, Bom, então de alguma maneira foi bem satisfatório isso tudo que aconteceu. uhum, sim, Você pôde sair fora do sistema, vamos dizer assim, e criar uma própria vida. sim, Ok, podemos ir em frente? sim, podemos. Vou contar de 1 até 10, vamos passar 10 anos. 10. Onde você está agora? Estou no local de repouso com as meninas, nesse lugar de meditação. Elas cresceram? Sim, já são grandes. E a companheira tá boa? Tá na casa, mas sinto que tá viva ainda. Então, nesses 10 anos, tudo continua na mesma paz, na mesma tranquilidade. Sim, As meninas estão bem, você tem esse local que você pratica meditação ou algo assim? sim, eu acho que já era uma prática de quando vínhamos da origem da. Então tinha uma doutrina dentro da sua etnia. Sim, a conexão com os pés, com o ambiente, esse estado meditativo. Então vocês também sobrevivem de tudo que vocês plantam e colhem. Sim, Ou tem também pesca, alguma coisa assim. não tem pesca. Então sobrevive do que dá a terra mesmo. Sim, Nenhum tipo de animal. não. E tão fortes? Sim, todos são saudáveis. Magros, mas saudáveis. E você, né, nesses últimos 10 anos ficou assim, mais velho? Tem alguma dificuldade, alguma dor? Sim, eu vejo a barba branca, mais velho, mas não vejo dificuldades. Então continua forte. Sim, Bom, então é uma vida bem tranquila. Vamos seguir em frente para ver o que aconteceu mais à frente. Podemos ir? sim. Vamos lá. Vou contar de novo de 1 até 10. Vamos passar 10 anos. 10 anos mais velho. 10. Onde você estava? Eu ainda estou na casa, mas a esposa já faleceu. Ela teve alguma doença? Eu acho que foi de velhice mesmo. Não foi nenhum sofrimento, nenhuma dor. Só houve passagem. E as filhas? Uma das filhas foi. Foi onde? Eu acho que ela queria buscar um companheiro, uma família. Não queria mais ficar ali. Uma filha foi embora. Sim. E a outra tá com você? A outra acho que fica para cuidar. Já sou mais velho. Já cuida mais da plantação, das coisas da casa, do fogão. Entendo. Ela substituiu a mãe. Sim. Como é que você se sente em relação a isso? Você acha que tá atrapalhando a vida dela? Eu entendi, eu dei a bênção para a filha mais nova sair. Ela foi buscar o caminho dela, mas parece que tem esse sentimento de atrapalhar a vida da filha que ficou responsável. Porque ela não consegue ter vida própria, né? Ela não consegue se libertar, não é isso? Sim, Que tem que cuidar de você e cuidar da própria subsistência.
Sim. Essa filha que foi embora para tentar alguma coisa na civilização, não corre risco de se tornar escrava novamente? Já passou essa fase? Eu acho que ela sabia dos riscos do perigo, mas mesmo assim, a vontade de algo novo, de sair da mesma coisa, do mesmo lugar, era maior. E talvez essa outra também seja mais medrosa, né? Talvez, sim. Mais cautelosa. Muito bem. E fisicamente, tem algum lugar que doa, ou alguma coisa que esteja dificultando a sua mobilização? Eu vejo uma bengala. Acho que talvez coluna, pernas. As pernas, as duas? Eu acho que não é perna, eu acho que é a coluna mesmo. Coluna, tá. É. Aconteceu alguma coisa? Machucou ou é da idade mesmo? Eu acho que é do trabalho, da colheita, da terra, da subsistência. E fica mais sentado agora, mas... Sim, fica mais na casa. Bom, tem alguma dificuldade para se alimentar, alguma coisa assim? Não. Só mesmo a coluna, o desgaste. Sim. Podemos ir em frente? Sim, podemos. Vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí e se lembrar de tudo o que aconteceu antes. Vamos ver como é que foi. E se demorou. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Sim, a filha me trouxe para o local meditativo após a passagem. Sofreu para morrer? Aconteceu alguma coisa? Não, acho que também foi tranquilo, sem dor. E você vê o seu corpo? Vejo as folhas de bananeira, as flores e vejo a filha. Qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Eu acho que foi um agradecimento por ter mudado, ter usufruído da liberdade, do ar fresco, de ter constituído a família. Não foi uma vida sozinha, teve a esposa, teve as meninas e a gente passou para elas essa prática da conexão, da meditação. Eu vejo que foi produtivo nesse sentido de poder mudar de como era e como terminou. Você entende a importância da mudança? Você arriscou numa coisa nova, mas acreditou e aquilo deu certo, entendeu isso? Uhum. Porque você teve fé, você acreditou. E aí você mudou, alterou o sistema até então daquilo que era dentro da sua própria etnia, não é isso? Sim. Você fez diferente e fez a diferença, tá? Pelo menos na vida dessas pessoas, da sua esposa, das suas filhas. Entende isso, né? Uhum. Que tudo tá em nós, né? Não tinha muita opção naquela época, ou era escravo ou fugia, tentava coisa diferente. Mas tinha opção, a opção foi essa. Sim. Certo? Então tá sempre na nossa mão. E quando a gente aceita tudo que tá em volta, porque é assim, a gente vira conivente, né? Com tudo aquilo. Uhum. Mas se de repente a gente tem uma coragem de fazer um ato e para fazer diferente, é arriscado? É. Mas já era ruim, então por que não arriscar por algo novo, né? E que pode dar certo? E via de regra, quem arrisca consegue dar certo. O universo sempre colabora porque eu sou um corajoso. Eu quebrei aquele sistema e tal. Então, via de regra, eu sou bem sucedido naquilo que eu quero fazer de novo, até para mudar um pouco esse campo morfe da repetição. Todo mundo que quebra um pouco esse padrão, ele é muito bem assistido, né? Nem sempre da maneira plena, como se gostaria, porque afinal de contas é uma quebra de padrão que vai um tempo até aquilo mudar. Mas a partir da atitude de cada um individual é que lá na frente muitos também conseguiram a sua própria libertação, no geral dentro da própria etnia, com base nessas revoltas e uma série de outras coisas que aconteceram, que o sistema achou por bem a libertação, né? Porque também seria favorável a ele. Mas enfim, parte sempre de alguma coisa ou de algo que alguém tenta fazer diferente para quebrar aquela sequência. Entende isso, né? Uhum. Em relação à sua filha que ficou aí cuidando de você e da casa e tal, você ainda carrega um pouco essa responsabilidade, essa culpa? Eu acho que um pouco sim, talvez não de forma muito clara, mas acho que sim. Você gostaria de dizer isso para ela? Gostaria. Vou contar de 1 até 3 e você já está vendo ela na sua frente, mas você vai deixar esse corpo já fora do corpo e eu vou trazer ela até você. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Fora do corpo. Vou contar de 1 até 3 para ela vir até a sua frente para você ter esse diálogo. 1, 3. Como está agora? Eu vejo. O que você diria para ela? Agradeço, filha, por ter cuidado da casa, da propriedade, por ter me alimentado, por ter feito o funeral onde eu gostaria que fosse. Agradeço, sou grato e espero que você possa também ter encontrado o seu caminho naquela vida. Também foi uma escolha dela, ficar aí, né? Uhum. Eu quero que você diga para ela, em qualquer momento, qualquer linha de tempo que a gente se reencontre, você não tem nenhuma obrigação de abdicar da sua vida para cuidar de mim, entende isso? Entendo. Diz para ela. Filha, em qualquer momento, se houver esse reencontro, você não precisa abdicar da sua vida para cuidar de mim. Os tempos são outros. Hoje eu tenho condições de sobrevivência, eu não tenho mais as limitações daquela época, então não vamos criar esse vínculo de interdependência.
Os tempos são outros. Hoje não há necessidade desse vínculo. Hoje não tem mais essas obrigações, essas tradições. Se houver esse reencontro, você é livre. Você pode seguir o seu caminho. Só agradeço, gratidão, que ela possa seguir, evoluir, prosperar. Ok, então se despeça dela. Gratidão, filha, segue seu caminho, eu sigo o meu. Somos felizes. Vou contar de 1 até 3. Você vai olhar e ver a luz já indo para o outro plano à sua frente. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Vejo. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê Sim, um inseto verde. Louva a Deus. para ele. E aí? O que é que eu tenho com você? O que é que eu já fiz? Ou ficou alguma coisa para trás? Ou então lá na outra ele não apareceu? Não, foi desse descuido, mas eu já sabia que viria. Eu já estava esperando. Eu acho que são implantes, inclusive o da coluna, que eu também tenho sentido às vezes, das costas agora. Mas eu ordeno agora, com a vontade do fundo do meu âmago, que eu não quero mais nada. Você pode retirar. E o fato de você estar visível sem holografar, já é o fato de eu estar preparado para esse momento. Então eu ordeno agora. Agora! Tire qualquer coisa que você possa ter colocado em mim, em qualquer um dos meus corpos, em qualquer um dos meus chakras. Você faça esse desligamento imediatamente, agora. E ele? Ele tirou. O quê? São pequenas esferas pretas, como se fosse... A imagem que vem é um ímã eletromagnético, um ímã. São bolinhas, como se fossem bolinhas, esferas pequenas. Tá em que área do corpo? No ciático, assim, como se fosse em cima do bumbum. E também um pouco na face, perto do nariz. Ele continua me olhando, segurando essas coisas. Você vai dar uma escaneada aí pra ver se não ficou nenhum pra trás. Eu não sinto mais nada. Você retirou tudo. Não há mais nada. Nenhum vestígio. Se houver qualquer vestígio, eu ordeno agora que tire todo e qualquer chip, implante, qualquer coisa, qualquer ligação que tenha. Que você retire agora. Agora. Vejo no pé esquerdo. Ele também mexendo, também tirou. No pé direito, também. Pode tirar. Agora ele faz sinal com a cabeça que acabou. Para ele, se terminou, eu peço que tudo isso que você retirou de mim, que você tem tecnologia, que você incinere tudo aí, porque isso aí tem o seu código DNA. Eles tiram e eles devolvem. Eu ordeno agora que todo esse equipamento, essas bolinhas, essas esferas, tudo seja incinerado agora, que não possa ser reutilizado de forma alguma, que nunca mais isso possa chegar em qualquer um dos meus corpos chakras, que isso seja exterminado agora, isso vire pó, esfarelou, siga seu caminho, não volte mais, eu não quero nada, nenhuma facilidade, nada. Suma, segue teu caminho, não volte mais. Foi? Foi. Vou contar de 1 até 3 para ver o próximo contato. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê alguma presença? Vejo azul, vem voando, lindo. Um pássaro azul com os olhos marcados, contornando os olhos amarelos. Pena azul, como se fosse uma penugem fina, de tamanho enorme, muito grande. De qualquer maneira, vou contar de 1 até 3. Ele já sabe qual é a sua linhagem, se estiver holografando. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Mudou? Não, tá igual. Esse é o mesmo que você viu da outra vez, não? Não, a outra vez era o menininho pequeno. Esse já é adulto. Sim, muito grande. E a cor do olho? É amarelo. Você já me reconhece, filho. As meditações em que você não ouvia vozes, somente vozes, ao seu lado esquerdo era eu, ao seu lado direito era sua mãe. Nas meditações, quando eu via os dois, mas eu não conseguia ouvir, só ver. Ele é o quê, seu? Pai. Tudo bem. Então, fazendo as perguntas que você quer pro humano aí pra ele, tá? Ele veio pra te orientar. Sim. Outra vez você tinha feito uma promessa de que não ia passar pro outro lado. Acabou acontecendo de novo. Precisa ter essa responsabilidade aí. Eu só fazendo um adendo, eu quero também que, voltando lá em vida passada, deixar lá também aquele problema nas costas, tá? Porque quando vem com problema nas costas, é mais fácil para eles colocar, quer queira ou quer não, fica na memória, então é mais fácil para eles colocarem qualquer coisa ali para melhorar a mobilidade, uma série de coisas, entende? Então vamos deixar também tudo lá para trás, aquilo ali aconteceu lá naquela vida, não tem que trazer nenhum tipo de memória para a vida atual, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, nosso diálogo. Pai, peço desculpas pelo descuido, pelo momento de ira. É o momento que eu falo, ele já responde. Que nas adversidades, na densidade, nas emoções que a gente sente, às vezes, como não somos instruídos desde pequeno nas práticas da meditação, da tranquilidade, da respiração, quando a ansiedade toma a frente, é difícil ter um freio, os pensamentos vão muito rápido. E da mesma forma que os pensamentos vão rápido, a vibração também muda muito rápido. E que por isso ficamos suscetíveis. Não tão suscetíveis, mas ainda assim ficamos. Com as práticas que a gente tem da alimentação, do cuidado, do reiki, da proteção, impede que seja algo pior seja feito. Que o embargo seja pior, que os embaraços sejam maiores. Mas que mesmo assim, às vezes, ainda ficamos suscetíveis. E por isso o humano muitas vezes tropeça. Mas que mesmo tropeçando, nunca devemos desistir, sempre persistir nas práticas
práticas, na prática do Reiki pela manhã, pelo anoitecer, no cuidado com a alimentação, e que a simples lembrança do intuito de fazer a coisa certa já é a ponte que nos liga à nossa própria linhagem, a linhagem de origem. Essa é a mensagem que ele passa quanto a passar para o outro lado, que nenhum contatado quer trabalhar para o outro lado, que acaba caindo pelos desejos ou pelas tentações do humano, pela matéria ou pela ansiedade da rotina do dia a dia, em que não consegue parar para pensar, em que os atos vêm primeiro e os pensamentos vêm depois. Então é preciso às vezes parar, pensar, refletir para depois agir. Mas que da mesma forma que nós também sabemos isso, que é tão claro como a água, para quem vê de fora também entende as dificuldades de estar aqui na densidade. Por isso, pelo lado da luz das linhagens, não há esse julgamento, essa diferenciação entre querer estar do lado deles ou não, que somos presas e não somos levados de maneira consciente de querer fazer isso. E que por isso eles entendem e amparam quando são chamados, quando há responsabilidade, quando há a vontade de se libertar. O fundo do nosso ser, o querer na outra dimensão que se materializa imediatamente, aqui não é assim. Mas quando sentimos essa vontade, esse intuito, essa vontade verdadeira de se libertar, de sair, de mudar, essa é a ponte que dá a permissão para que eles possam agir e ajudar. Então, uma coisa que te preocupa bastante aqui no campo do humano em relação ao trabalho, o que ele pode clarificar para você, para poder colocar esse seu coração mais acalmado, vamos dizer assim, em relação ao futuro, em relação ao trabalho? Ele fala que o contatado que está na Terra, primeiramente veio treinar vários hábitos, várias coisas a se desenvolver que não foram exercidos quando estava na liberdade da carne, que aqui temos que primeiramente entender a disciplina, entender o que vem primeiro, o que vem depois, que depois as questões são respondidas. Enquanto não aprender a se libertar dessas emoções, é difícil de ter a resposta e o caminho, mas que qualquer que seja o caminho escolhido, se forem feitas essas práticas da consciência, ver todos os efeitos antes de tomar aquela decisão, com certeza será proveitoso. O intuito principal é que no dia a dia, em qualquer contato que seja feito, seja dado o exemplo, o bom exemplo, os princípios de respeito, de dignidade, de tratar os todos com o devido amor, com o devido carinho, e que é fácil quando as pessoas te tratam bem, mas as provas vêm quando o tratamento não é o esperado, quando todo contatado conseguir entender isso e não reagir, quando não houver essa reação e ao contrário da reação houver o entendimento, os caminhos se abrem naturalmente, múltiplos caminhos, sem que seja definido um só. A prosperidade que o humano necessita pode vir de qualquer caminho, de qualquer um desses leques, mas que para isso acontecer, o mental precisa estar livre. Enquanto houver esses pesares, essas preocupações, essas reações, essa mudança nas vibrações, esse leque não se abre e então fica difícil entender o caminho. Mas qualquer um que seja o caminho será proveitoso quando se entende isso e não pode haver reação, se tem que haver entendimento. Nas adversidades, o exemplo fica e não o que falamos. O que falamos é esquecido, mas o que fazemos é lembrado. E por isso, em contato com os outros, seja qual ele for, é preciso que o exemplo seja dado. Só assim se constrói uma sociedade evoluída, onde o conhecimento é passado pelo exemplo e não pelas palavras. A gente não pode ser reativo, ser proativo, porque o reativo ele vai sempre trazer pessoas e coisas e até essas criaturas do lado que já sabe que ao cutucar você vai reagir daquela maneira, baixou a vibração. Ele já sabe onde está o ponto fraco, e não só eles, qualquer pessoa da sua convivência também sabe. Não que ela faça isso de forma proposital, mas o ser humano é assim. Então, às vezes me provoca já naquele ponto que já sabe que eu vou explodir. De alguma maneira eu estou sendo manipulado, mas sou eu que estou dando as armas, né? Sim. E é só mudar um pouco esse perfil aí para as coisas começarem realmente a acontecer. Vai ficando mais tranquila a vida. Bom, então ele não definiu, como eu falei, está sempre no humano, o entrave ou as escolhas, né? Sim, a informação chega rápido, mas ele fala assim que a conexão com as linhagens, com o contato, às vezes a gente quer que seja verbal, que seja falado, mas muitas vezes é difícil disso chegar aqui e quando chega é difícil de traduzir. Então que o sentir, quando a gente sente o que deve ser feito, muitas vezes é a forma mais fácil que se tem de chegar aqui, ou a mais efetiva, que esse angústia de não conseguir a comunicação, essa ansiedade se dá muitas vezes porque a gente imagina como se tem aqui na sociedade, em que você fala e o outro responde, e que essa dificuldade acontece de lá para cá, que não é fácil de chegar e quando chega não é traduzido. Então, às vezes, o sentir é a forma que deve ser usada. Quando você tem essa intuição, essa clareza, esse lado mais de sentir as coisas e não de ouvir as coisas, que nem sempre vamos ouvir como ouvimos os humanos falar. Exatamente.
É uma coisa do sentir da intuição mesmo. Direcionamento é tudo aí. Porque não tem diálogo verbal entre as linhagens. É telepatia. É uma coisa que o ser humano também precisa desenvolver, como eu já venho falando isso por esses dias. Então eles esperam isso, porque à medida que desenvolve telepatia, decodificar o que está sendo dito de um cérebro para o outro, de uma mente para o outro, vai ficando mais fácil. Sem necessidade da dependência de um código verbal, entende? Uhum. A responsabilidade de fazer diferente eu já tenho, que é a recepção do nosso menino, do nosso filho, que na outra, como o Blue Wave é meu irmão mais novo, e que assim como a nossa missão juntos naquela vida não foi dada em continuidade por conta do humano, dessa vez com a clareza, a responsabilidade também existe, mas que é muito mais fácil porque sabe-se o que tem que fazer. Então essa família que deve ser unida novamente, uma vez que libertos esses karmas, essas coisas que ficou do outro lado, da outra vida, uma vez curadas, o caminho vai ficar livre para que a missão possa acontecer. E a missão do humano é ensinar as coisas do humano. A missão da linhagem é com eles vão ensinar o que é da linhagem. E o sentir é diferente para quando uma criança nasce, sendo ensinada desde pequena com as práticas que a gente já conhece. Então tudo isso já está claro, que eu não preciso ter ansiedade em relação à família, que já está certo, já está provido, não precisa haver preocupação. Ele é Blue Wave, é o meu irmãozinho, que nessa vida vai vir como filho de novo. Ele fala sobre a mensagem do Ashtar, sobre o caminho da luz, sobre ser de dentro para fora. Quando o contatado faz o reiki, ao passar pelos chakras, ao chegar no chakra cardíaco, deve-se abrir o caminho de luz e imaginar a luz rompendo a densidade, que se abre esse caminho de dentro para fora, que apesar de minoria, faz grande diferença. Então, aos contatados que não sabem o que fazer, que não sabem a sua missão, o simples fato de diariamente com a disciplina fazerem o caminho de luz que já foi pedido, já será um grande feito, que essa prática deve ser feita todos os dias. Ao chegar no chakra cardíaco, imaginar o caminho de luz indo para o céu, que com essa ajuda, com essa aumento de vibração de vários contatados e várias linhagens, é o auxílio que eles precisam para atuar aqui. Que de fora para dentro é difícil de atravessar a densidade e as comunicações às vezes não chegam, mas quando parte dentro é mais fácil. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar ou que ele queira te dizer? Perguntar como humano não quero perguntar nada, porque quando a gente entende essa grandeza, essa dimensão toda, as coisas ficam pequenas, mas a mensagem principal acho que já veio. A sabedoria de fazer qualquer coisa vem, não existe uma área específica de atuação, pode ser qualquer um, mas isso chega quando a gente consegue deixar de lado essas preocupações, a ansiedade, essas coisas do humano. E se ele pode falar alguma coisa em relação ao momento planetário? Que é chegada a hora da grande mudança, todos já sabem, mas como será a mudança, nem todos podem saber. As coisas acontecem de maneira linear. Você pode contar do ponto A ao ponto B ao ponto C. É só fazer o caminho. Aquele que está desperto e consegue interligar os fatos, vê como as coisas estão acontecendo. A seleção acontecerá naturalmente, sem que haja aflição. Pode ser de maneira tranquila ou agitada, depende da sua vibração. Mas os detalhes dos acontecimentos não serão mais revelados. É simplesmente traçar do ponto A ao ponto B ao ponto C. Vocês já têm um mapa. É só ligar os pontos. Muito bom. Se ele tem, assim, em relação à própria linhagem Blue Avians, se ele tem, para os parâmetros humanos, dizer assim, o percentual de Blue Avians acordado ou semi-acordado que esteja aqui no planeta, se está satisfatório, se existe mais algum trabalho a ser feito. Ele fala que os que estão despertos agora são os que tinham que despertar. Os que estão dormindo não acordarão mais. A mensagem veio por todos os lados. O ser humano que encontrou e usou, despertou. Não podemos interferir naqueles que escolhem o caminho da dormência. Esse número que temos já é sim satisfatório para o que precisamos na mudança do planeta Terra. Não é uma responsabilidade de uma linhagem, é uma responsabilidade de uma missão. Nem todos os contatados que reencarnam despertam. É como uma semeadura. As que caem em solo fértil despertam.
As que caem em solo pedregoso às vezes não despertam, mesmo tendo alguma chance. Às vezes o emaranhamento que foi feito de muitas e muitas tentativas impede que seja feito o total despertar, mas que em algum momento todos chegarão lá. Não sabemos distinguir se para essa missão todos estarão acordados, mas muitos já têm essa consciência. Muito bom. Podemos voltar, se está satisfeita? Sim, é uma sensação de seriedade, como se fosse uma hierarquia, como se fosse um receio de esperar a permissão para falar. Mas eu agradeço você, meu pai, por ter vindo passar essa mensagem. Eu sinto que é como se fosse uma coisa mais séria de disciplina, de seriedade com a missão com o que temos que fazer aqui. Que as emoções afetivas que o humano está acostumado, quando se tem essa visão da linhagem e se entende a responsabilidade, às vezes não sentimos essa leveza para demonstrar, mas que a disciplina no ser humano é muito necessária, tanto nas práticas que já conhecemos da alimentação, de reiki inúmeras, como também a disciplina para o que viemos fazer aqui. Então, eu agradeço também por ele ter vindo ao nosso chamado, agradeço toda a reverência e honra à sua linhagem e vamos então começar a fazer o caminho de volta. Eu agradeço, meu pai, por ter vindo, por ter passado essa mensagem e por ter dado essa força que a gente precisa para seguir. Eu agradeço, gratidão por me permitir fazer diferente, pelo nosso menininho que está aqui. Sou todo amor, honra e gratidão por você me permitir isso, gratidão. Vou contar de 5 para 1, você vai voltar à realidade atual, nessa linha de tempo, ao corpo físico, e não vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, abre os olhos, se mexe bastante. Abri. Ai, nossa, esse encontro foi bem diferente, Cássia, porque é uma coisa mais hierárquica, como se fosse exército mesmo, de fazer continência, sabe? De ter a hora certa pra falar. Tava mais sério, né? Mais sério, é. A coisa tá mais séria mesmo agora. Você sentiu o peso agora. Senti. Nem dá coragem de perguntar as coisas do mano. Exato, fica pequeno. Fica pequeno, é. A questão da linhagem dos Blue Ravens, quando você perguntou, é que acho que não é só exclusivo dos Blue Ravens, é de toda a linhagem, que não conscientemente fazendo a missão, nem todos conseguem dar esse passo. Acho que muito fica ali naquela só aquele pensamento do será e não age, né? Quando ele falou que nem todos vão acordar, é nesse sentido de entender. É o que eu falo sempre, que tem outra linhagem assim. Eu vejo em sonho, eu não sei quem falou, porque eu acessei, tá. Aí você viu a linhagem e não resolveu nada. Vê a linhagem que você tem, até por memória, uma hora você pode acessar. Aí tá, em algum momento eu acessei e aí fiz um diálogo telepático. Se você no campo do humano está muito densificado, você vai decodificar errado, entende? Uhum. E é esse diálogo que tem esse delay, dá uma dicotomia entre o que está falando e que o humano, cheio de coisa na cabeça, mesmo no campo do humano, não precisa nem ser implante a cor, vai entender. Então eu posso distorcer tudo aquilo que foi dito. É outro momento, com interferência deles também. Tá, mas aí eu retirei tudo, limpei tudo e tal, e aí vou ter um diálogo direto com a minha linhagem de origem, que é o que também pode acontecer no SEDEX, tem um contato direto com a linhagem de origem e tal. E nessa hora que eu tenho que estar clarificado, limpo, toda essa disciplina que ele falou, para poder entender o que está sendo dito. Porque, de novo, eu posso ser enganado por mim mesmo, não é nem a minha linhagem, nem as outras linhagens. Sou eu que estou entendendo errado, entendeu? É, a reação, ele falou muito da reação, de como a gente reage. Porque aí eu quero que seja daquele jeito que eu estou entendendo, daquele jeito que eu aprendi com a Cássia, aprendi com o outro, aprendi com não sei o quê. A gente não pode formar outro campo mórfico. Outra coisa que, emaranhamento, que vai tornar padrão. Nós não podemos criar novo padrão, sair de uma matrix e entrar em outra, entende? Uhum. Então eu tenho que estar aberto, o mais clarificado possível, que é o que você está fazendo, em relação a tudo, disciplinado e principalmente na questão da reação, no controle emocional e mental, para que a hora que eu estiver diante da minha linhagem, eu entender o que está passando aquela mensagem e começar a ter esse diálogo telepático. Ele vem falando para exercitar isso no campo do humano, exercitar a telepatia, você mesmo pode fazer, porque vocês têm outra linhagem, é fácil desenvolver a telepatia, é muito fácil, entendeu? E até para fazer a leitura de outro ser humano que está na tua frente, que pode estar mentindo, que vai te empatar, você já está descartando. Por quê? Porque eu falo que o ser humano não desenvolve a telepatia, mesmo no campo do humano, que é uma faculdade que o próprio humano poderia ter, porque ele engana todo mundo, engana a si mesmo, entende? Nas linhagens, a telepatia é
bateu lá, não tem enganação, é o que é e acabou. Aqui não, cada um quer aparecer de um jeito, mostrar pra família ou pra si mesmo, eu sou assim, eu tô bonzinho, então. Eu não posso ter telepatia pura, por quê? Eu tô escondendo um monte de coisa, por isso que não desenvolve. Mas quando tem um lance de cumplicidade, vamos dizer assim, no caso do casal, de uma amizade, é importante. Você pode começar com coisas pequenas. Você de frente tem que estar de frente. Com ela de olho fechado, você de olho fechado. Você mentaliza uma forma geométrica. Você vai dizer para ela que vai mentalizar uma forma geométrica, só que ela não sabe qual é, se é redondo, se é quadrado, se... não importa, começa assim, pequeno. Então, olho fechado, você vai emanar para a mente dela essa imagem que você está desenhando na sua mente. Ok. Antes de fazer isso, é importante desnortear um pouco a pessoa que vai receber essa mensagem, ou seja, de olho fechado, você roda ela pela casa, para ela não ter noção de onde ela está e nem para frente, se eu estou na frente da TV, se eu estou na frente do quarto, da porta, entende? Para desnortear. Porque se a mente consciente está na razão, está no controle, não acontece. Então, pega a pessoa com o olho fechado, roda na casa e depois para num lugar na sua frente, você está de olho aberto, ela fechado, aí você vai fechar o olho e vai transmitir essa imagem para ela. Fixamente você vai transmitindo e tal. Você é um bom condutor se o receptor conseguiu, entende? Então o problema não está no receptor, está em você. Então você vai começar a mandar. Claro, também se for uma boa receptora fica mais fácil. Eu estou vendo um quadrado, um retângulo, um círculo, enfim, vai começando com coisas pequenas, esse treinamento que vai desenvolvendo essa mente, primeiramente para as coisas mais objetivas e depois para, na hora que for fazer um trabalho de contato direto, esse delay não acontecer, esse distanciamento do que eu falo uma coisa, demora um tempão para o outro entender e ainda pode decodificar tudo errado, entende? Distorcido, errado não, distorcido, com a cabeça do humano com outras coisas. Então é um desligamento dessa realidade de linha de tempo para estar atuando naquela linha de tempo. Tal linhagem se comunica através da mandala, através disso. Não tem código nenhum entre eles. É tudo telepático, entende? A gente sente a telepatia aqui com uma intuição, né? Porque é difícil transcrever aqui em palavras, né? Aqui tem que treinar. A hora que começa a treinar isso, vai ficando fácil. Como é que a linhagem comunica comigo? Não tem uma voz, mas algo disse na minha cabeça. Vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. A orientação vem assim. Eu não estou o tempo inteiro fazendo contato visual e telemental. Até porque os caras estão ocupados. Não dá para ficar fazendo toda hora essa conexão. Para tudo lá para vir te atender aqui. À medida que você abre o canal de comunicação telepática, tudo é feito através desse canal. Ou eu recebo em sonho alguma coisa, já acordo, já vou fazer. Não permito que a mente do humano faça eu esquecer. Eu já acordo e já vou fazer. Ou anoto e tal. Mas durante o dia, às vezes é uma coisa, vem uma coisa na minha cabeça, a informação vem todinha. Ou seja, é telepático. Nós temos que partir para esse momento. O contato direto feito através do SEDEX é um próximo passo para poder entender, fazer tela mental, entender se o que está na frente na holografia. Aí é tudo percepção, é na base do sentir ainda. Mas a conexão na questão da comunicação ainda está truncada. Ainda precisa avançar. E a gente vai avançar quando a gente não precisar de nenhum tipo de ferramenta, de nada. Aí, pronto, criou o link. O trabalho está em clarificar o corpo aí para conseguir exercitar isso. Não dá nem tempo de eu pensar, será, como você falou. Não tenho isso que eu falo, que toda a intuição que vem, se você fala, será, você já matou a intuição, e você já duvidou. Sim, já cortou ali. Então, para mim, não tem isso, já vai direto, então por isso que as coisas fluem e vai acontecendo. Mas é porque eu já estou nesse estágio de treinamento há muito tempo, né? Mas vocês vão ter que entrar nisso também, para não criar nenhuma dependência de nenhum tipo de ferramenta, ou de condição, ou de tela mental, nada. É como se estiver aqui do lado conversando comigo, no meu dia a dia, fazendo parte da minha vida, porque na verdade faz. Sou eu só estou num corpo humano, eu não sou humano, então eu tenho que estar o tempo inteiro lidando de acordo com a minha linhagem. O ser humano não entende esse negócio de hierárquico. Talvez quem é militar entenda, mas sentir esse negócio da hierarquia, de saber quando você deve falar ou não, eu acho que o ser humano nunca sentiu isso. E que também, muitas vezes eu falei, eles trabalham com hierarquia. O que está acima chegou ali por sabedoria e honra, vamos dizer assim. O que está abaixo, quando ele fala, é aquilo ali e pronto, acabou. Não tem discussão. Sim, você nem pensa em argumentar, é um negócio que já é só ouvir. Exato. É só ouvir. É uma coisa que o humano também não sabe, né? Até porque tudo que tá acima mandando, às vezes não tem sabedoria, né? Tá ali por sabe-se lá por quê, né? E você até obedece, às vezes, se tá dentro do sistema, mas com raiva, assim, não é uma coisa que você gostaria e tal. Então, a hierarquia aqui é um negócio muito ditatorial, né? Vamos dizer assim, né? E nas linhagens, não, é uma coisa de merecimento, né? É que a hierarquia que o humano tem é do
cara que tem mais poder manda no que tem menos poder. Aqui a hierarquia da linhagem não é isso, é o teu próprio ser reconhece aquela grandeza e entende sem impor nada. É muito maravilhoso. Que esse ponto que a gente tem que, pelo menos, trazer um pouquinho para cá, né? Poder o ser humano ser menos subserviente e tirar o poder de quem acha que tem poder, né? O poder ditatorial. O mapa dos acontecimentos tá aí, é só ir ligar os fatos. Nossa, achei tão legal essa parte. É só pegar ali e ver o que já aconteceu, o que falta acontecer ainda, a gente já sabe. Tudo aí. Tá tudo aí. Muito bom. Bom, gostou? Foi bom, então? Gostei sim, Cássia. Sempre é incrível. Sempre uma experiência única. Eu não foi nem um pouco parecida com a outra, porque a outra foi muito mais emotivo, mais humano. Mais humano, é. Você vê que é um processo, você está avançando, né? Você está avançando no processo, isso é muito bom. E não se deixar demover em nenhum momento, isso vai sempre à frente, mesmo que tenha alguma baixa, não importa, sigamos em frente, porque só tem a melhorar, né? Só vai melhorando essa conexão e você mesmo no campo do humano vai melhorando também, o que vai tirando essas limitações e as coisas começam a fluir de maneira harmônica, tranquila, e é assim que tem que ser mesmo. É nessa torcida que eu vou sempre falar, bom, tudo bem, que adianta ser contatava, acessei e tal, mas não resolve acessar, porque é o humano que tem que querer, né? Querer melhorar todo dia, isso é disciplina, isso dá trabalho, não tem outro jeito, que o campo aqui é denso, então a gente tem que estar o tempo todo no horário de vigiar e não tem jeito, né? E também aquilo que você falou no começo foi importante, de ir dormir já preparado para atuar, né? Não ir dormir com um pensamento, uma preocupação, alguma coisa, né? Nessa hora você tem que botar o humano para escanteio, entendeu? E falar, tô pronto, tô aqui para receber qualquer tipo de orientação ou qualquer tipo de função, trabalho, alguma coisa. Tô pronto e tô prontidão. E dormir com essa inspiração, né? Aí eles entendem essa linguagem, entendem? Da sua predisposição de fazer alguma coisa. Agora, se fica muito preso nas coisas do humano, vai dormir muito cansado, aquela coisa toda, meio que dorme, desliga. Aí não é bom, né? Porque mantém muito aqui nessa realidade, nessa dimensão, né? E também não duvidar, né? Quando eu tava ali, frente a frente, ali, recebendo a comunicação, quando a gente vai, que nem aconteceu comigo ali, de querer muito se livrar daquela rinite ali, já sabendo que era outra coisa, realmente funciona quando você quer aquilo de verdade, né? De ir buscar. Mas o difícil é depois você acreditar que conseguiu. Aí vem o humano na frente, do será, né? Por isso que tem que deixar a sua linhagem comandar a sua vida, porque aí o campo do humano vai fluir, que é isso que eu tô falando pra você. Porque aí não acontece mais nada que vai te colocar nessa condição de dúvida ou de desconfiar de si mesmo, ou achar que tá se achando. Tira todos esses conceitos, isso é tudo muito Matrix, sabe? Mesmo o ser humano, ele é muito maior do que ele imagina. Ele fica limitado a esses pensamentos também, dentro dessas limitações do sistema, da própria família, da doutrina, tudo, ele fica muito pequeno. E ele é a imagem, a semelhança da criação. E eu falo sempre que tudo podemos naquele que nos criou. Então não tem limitação. O céu nunca foi o limite. Mas aí a pessoa coloca aqueles limites e limita a própria vida e aí vai repetir o campo morfogenético do pai, da mãe, da dificuldade lá, do que vem trazendo desde o tempo das desgraceiras toda lá atrás, né? Que era tudo assim. E vamos repetir. Às vezes, se não repete no campo físico, de guerra, de dor, de doença, repete no plano mental da pessoa depressiva, a pessoa com baixa autoconfiança, com rejeição, com um monte de coisa, que tumultua na cabeça dela que tá uma guerra de eterno. Não precisa nem estar no plano físico, tá nela. Sim, você trouxe ali também a questão do contatado que não faz nada, entre aspas, de fazer a luz lá, né, da mensagem do Ashtar. Eu falo sempre que aquela mensagem Ashtar é definitiva, também é pontuante. Temos que ser o caminho de luz, caminho de luz. Que falei também no início para você aqui, que se não tiver esse caminho, eles não conseguem ter atuação direta, fica sempre dependendo de nós, os braços deles aqui. Mas os braços deles aqui, muitos se perderam, né? Eles precisam ter uma atuação mais efetiva e presente aqui, mas eles não conseguem, o planeta é muito denso, então como é que vai fazer? Aí fica, pensa que a coisa é mágica, não é assim mágico, só, vou chegar lá, vamos resolver tudo, fosse assim a gente não teria chegado no ponto que nós estamos. Eles nunca puderam ter uma interferência direta, porque o ser humano optou pela dor, pela densidade, pela coisa, pela matança dos animais, por uma série de coisas, que ficou tudo muito escuro, muito denso. Então eles não têm atuação direta, por isso eles precisaram enviar os seus em corpo físico, assim como foi com o próprio Cristo, para tentar mudar o quadro. E muitos dos que vieram já vieram tudo enrolado de outras vidas, né? De novo.
tentando e tentando e tentando. É, exatamente. Por isso que essas crianças que vêm direto do sistema, como o seu menino, já vem pronto para fazer a grande mudança, que vai ser um choque de realidade. Porque eu venho sem karma, sem emaranhamento, eu venho pronto da linhagem, mas eu estou num planeta que sempre foi denso e que agora essa densidade ela tá lá no pico, justamente porque a luz também vem crescendo e à medida que cresce um lado, cresce o outro. Vai chegar uma hora, vai entrar no confronto. Imagina o que eles vão passar, por isso que tem que ter o pai e a mãe com bastante orientação para conduzir e esperar o momento certo, não achar que a criança vai vir já atuar como a linhagem. Primeiramente, ela vai ter que ter uma vida do humano, entender o humano, uma série de coisas ela vai ter que passar, entende? Uhum. Para poder ter uma atuação. Por isso ela veio para a densificação. Mas ele falou isso pra mim, que as coisas do humano, a gente vai ensinar as coisas da linhagem, ele vai ensinar. Exatamente. Ele vai ter que lidar nessas duas linhas de tempo aí, mas é muito mais fácil se tiver uma boa condução. Mas pode ser mais difícil para se encaixar nessa densidade, porque é luz, né? Sim. Entendeu? Tá num corpo denso físico, mas é luz. Então por isso que tem que ter um bom direcionamento dos pais aí para não se perder no meio do caminho. Os pais têm total responsabilidade sobre esse filho para não permitir que eles se aproximem e aí tire do caminho de vez. É muita responsabilidade. Sim, sim. Que a gente tem que se cuidar pra cuidar dele também. Exatamente. Você é responsável até um determinado momento, a responsabilidade é tua total. A gente vai poder colocar lá sem te identificar? Claro, com certeza. Pode pôr sim, Cássia. Tá bom, então. Foi muito bom. Obrigado, gratidão pela oportunidade, por atender, por aceitar novamente. Ah, não, essa foi a orientação esse ano, né? Os que já passaram e querem voltar, né? Que já acessaram, mas que acreditam que nesse momento pode ter ainda alguma coisa que ficou ou que aconteceu nesse meio de caminho, já que as coisas estão muito aceleradas. E são esses que eu vou atender, né? O trabalho não terminou, ele só mudou. Cássia, gratidão mais uma vez. Foi incrível. Muito obrigado, gratidão por atender. Muito obrigada. Tchau, tchau.